Bom dia, turma do quinto ano. Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Vamos primeiro relembrar o que a gente trabalhou na aula passada. Nós trabalhamos no capítulo 1 do caderno 2 a questão dos continentes, né? A localização do Brasil na América Latina. Hoje nós iremos ver outro conteúdo que fala a respeito do mundo de contraste em que vivemos. Para iniciar esse capítulo, nós iremos ler um texto que está lá na introduçãozinha, na página 12. Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês e acompanhassem esse texto, porque esse texto é de abertura do capítulo e também vai nos ajudar a compreender melhor, tá bom? O conteúdo. O nome do texto é Imaginem. Imaginem todos vocês se o mundo inteiro vivesse em paz. A natureza talvez não fosse destruída jamais. Russo, cowboy, chinês, num só país sem fronteiras, arma de fogo seria tão bom se fossem feitas de isopor. E aqueles mísseis de 1000 megatons fossem bombons de licor. Flores colorindo a terra, toda verdejante, sem guerra. Nenhum seria tão rico, nem outro tão pobrinho, todos num caminho só, rios e mares limpinhos, com peixes, baleias e golfinhos, fazíamos as usinas e bombas nucleares virarem pão de ló. Imaginem todos vocês um mundo bom que um Beatle sonhou. Esse texto é de Antônio Filho Pesce. Então, nesse texto, nós podemos observar que o autor falou um pouco a respeito da destruição da natureza e também da violência. Hoje nós iremos trabalhar a questão de um mundo de contraste, como nós falamos anteriormente. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo, nós iremos trabalhar a interpretação desse texto. Logo abaixo, na página 12. Embaixo tem uma interpretaçãozinha, umas 3 perguntinhas no quadrado, que vocês irão acompanhar. Peguem o livro e vamos acompanhar cada pergunta, que é para podermos entender o objetivo do texto. A primeira pergunta é a seguinte: como é o mundo que ele descreve? Ou seja, o autor do texto. Ele descreve um mundo com grande desigualdade, violência, guerra, poluição e destruição da natureza. Ou seja, um mundo muito ruim. A segunda pergunta, vamos acompanhar. E como deve ser o mundo que ele pede e as pessoas imaginam? Um mundo repleto de paz, sem fronteiras, sem armas, com pessoas nem tão ricas e nem tão pobres, com a natureza preservada. E a terceira e última pergunta diz assim: em sua opinião, quais as causas que explicam essa desigualdade no mundo? Essa pergunta é pessoal, mas na minha opinião, o que causa a desigualdade no mundo é a concentração de riquezas. Gente, eu gostaria que vocês fossem para a página 15, que lá na página 15 nós iremos observar um mapa. Esse mapa vai nos passar várias informações. Nós iremos, a princípio, falar dos indicadores econômicos. A classificação agrupa os países conforme o nível de desenvolvimento econômico feito pela ONU. ONU é a Organização das Nações Unidas. A ONU, ela utilizou o nível de classificação para aplicar aqueles países em desenvolvimento, países desenvolvidos, com economia em transição, e etc. Essa classificação leva em consideração vários indicadores: a taxa de mortalidade infantil, a taxa de analfabetismo, o acesso à água potável, a desnutrição, a renda per capita, o IDH, a expectativa de vida e etc. Então, gente, a ONU leva em consideração esses indicadores para poder classificar um país em desenvolvimento, em um país desenvolvido, em economia de transição e etc.
São esses os critérios utilizados pela ONU para a classificação dos países. Eu gostaria que vocês observassem aí, pela cor da legenda, se o nosso país é um país desenvolvido ou é um país em desenvolvimento, ou é um país com economia de transição. Você vai olhar o mapa e você vai olhar também a legenda. De acordo com a cor da legenda, é a categoria do país, né? Você vai ver que o nosso país é um país em desenvolvimento. Ele está se desenvolvendo economicamente. A ONU utiliza esses indicadores, ou seja, essas informações, para investir em programas de combate à fome e à miséria, estímulo à educação de base, combate à mortalidade infantil, entre outros, né? Então, a ONU leva em consideração as informações para poder elaborar programas de combate à fome, à miséria, à mortalidade, o analfabetismo, entre outros. Podemos ver os mapas que retratam o IDH de alguns países. Essa análise é baseada em quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido, quanto mais próximo do 0, menos desenvolvido. Então, gente, na página 15, vocês irão encontrar duas tabelas. A primeira tabela, ela fala a respeito do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano, é levado em consideração 3 critérios, 3 itens, que são a educação, a saúde e a renda. Lá na página 15, você pode observar que tem uma tabela. Só lembrando que para calcular o IDH de um país, é levado em consideração a educação, a saúde e a renda da população. Então, vamos observar na página 15. Vocês têm que olhar a tabela, gente, para vocês poderem entender. Na página 15, tem o país, o continente e o IDH. Só lembrando, quanto mais próximo do 0, menos desenvolvido. Quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido. Tá bom? O primeiro país é Angola. Angola fica no continente africano. O IDH da Angola é 0,581. Então, está bem mais próximo do 0. Depois vem o Brasil, que fica na América do Sul. E o IDH do Brasil é de 0,759. Ou seja, tá no nível de transição. Então, o Brasil é uma economia em desenvolvimento. Depois vem o Canadá, que fica na América do Norte. O IDH do Canadá é de 0,926. Isto quer dizer que é mais próximo do 1. Então, o Canadá é um país mais desenvolvido que o Brasil e que Angola, né? O Brasil na América do Sul e Angola na África. Então, quanto mais próximo do 0, menos desenvolvido. Quanto mais próximo do 1, o IDH, mais desenvolvido. Só lembrando, o IDH leva em consideração três indicadores, que são a educação, a saúde e a renda. Ainda continuando na página 15, nós iremos falar a respeito da expectativa de vida, que é outro critério levado em consideração para classificar os países em desenvolvidos, em desenvolvimento, economia em desenvolvimento e etc. Vamos ver aqui. Na segunda tabela, nós iremos ver a expectativa da população em alguns países. Todo mundo acompanhando na página 15, gente. Tem outra tabela. O primeiro país vem a Argentina, que também fica na América do Sul. A expectativa de vida lá da população em anos é de 76 anos e 3 meses. Ou seja, a população, um indivíduo lá na Argentina, vive mais ou menos 76 anos e 3 meses. Essa é a média e a expectativa de vida na Argentina. Depois, o outro país é o Brasil, que também fica na América do Sul, com 74,5, 74 anos e 5 meses. A expectativa de vida de uma pessoa aqui no Brasil é de mais ou menos 74 anos e 5 meses. Depois vem o Congo, na África, 62 anos e 3 meses. Vocês podem ver
como caiu, né, a expectativa de vida entre a Argentina e o Congo. Vocês sabem que os países da África são países muito sofridos, que tem muitas guerras, fome, miséria, desigualdade. E depois, gente, vem outro país que é a Costa Rica, que fica na América Central. A expectativa de vida lá na Costa Rica é de 79 anos e 4 meses. Vocês podem perceber aqui que dos 4 países que eu selecionei, que na tabela tem outros países, mas a tia só selecionou esses 4 aqui para explicar para vocês. Dentre esses 4 países, o que tem a maior expectativa de vida é a Costa Rica, com 79 anos e 4 meses. Só lembrando que quanto melhores forem as condições de vida da população, quanto mais a população tiver acesso à saúde, à educação, enfim, moradia, com certeza os moradores terão uma maior expectativa de vida. Ou seja, no caso aqui, a Costa Rica está vencendo, né? A população da Costa Rica vive bem mais que a população do Congo na África. Então, gente, essa é a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham entendido e também gostado. Eu vou postar a aula e quero que vocês acompanhem lá as páginas para responder sobre esse conteúdo aqui, a respeito desse conteúdo. Um abraço e até a próxima.